Ele nasceu em Sobral, no Ceará, e veio para o Rio no final da década de 40 para trabalhar como repórter e fotógrafo da revista O Cruzeiro. Ela nasceu em Minas e é musicista formada pelo Conservatório de Paris. Da união da imagem com o som, nasceu um casamento duradouro, que esse ano completa bodas de diamante e é o grande casal do cinema brasileiro. A nossa entrevista de hoje é com Lucy e Luiz Carlos Barreto. Como é que vocês se conheceram? Como é que nós nos conhecemos? Luiz Carlos, na época, era um repórter da revista Cruzeiro e ele veio fazer uma reportagem de uma Miss Goiânia. Mamãe ela é viva, mamãe é de Goiás, estava dando uma recepçãozinha para essa Miss. E o Luiz Carlos veio fazer a cobertura do evento junto com o Indalécio Vanderlei. E foi assim que a gente se conheceu, né? Isso foi aqui no Rio. Você veio para o Rio por quê? Nessa época, quer dizer, nós estávamos aí por volta dos anos 50, né? Logo depois da Copa do Mundo. E aí eu fui fazer essa cobertura como repórter, o Indalécio como fotógrafo, e chegamos lá, a Miss era uma goiana realmente bastante bonita, mas as duas estrelas da festa terminaram sendo a Lucy e a Marisa, irmão dela, né? Que chamaram muito mais atenção nossa, tanto meu quanto do Indalécio Vanderlei, para elas, né? E a Miss ficou um pouco ali de pretexto, né? E a gente paquerando as duas. Então, aí daí em diante a gente começou a telefonar, marcar, né? Houve o Grande Prêmio Brasil do Jockey Club, e aí a gente convidou, elas iam já Não, você não nos convidou. Nós íamos ao Grande Prêmio e você ia fazer a cobertura também, porque nós frequentávamos o Jockey. E ele, então, nos fotografou e nos pôs na revista O Cruzeiro, né? Aí engrenou, né? Minha irmã e eu, Marise e aí fotografa, marca para mostrar as fotografias, aí, né? Vem sempre arranjando. E foi, então, nascendo ali uma relação, uma amizade, depois o namoro, né? E foi por aí, estamos há 65 anos disso, né? Lucy, você era musicista e foi para Paris para estudar no conservatório. É verdade que o Luiz Carlos foi atrás de você e inventou de ser correspondente em Paris? Eu fui primeiro, quer dizer, nós nos conhecemos, foi o quê? No mês de janeiro. E eu ganhei a bolsa de estudos de piano para o Conservatório de Paris e fui em setembro desse mesmo ano. Passei um ano fora e minha bolsa foi renovada, eu tive uma primeira medalha e tal, e voltei para as férias e disse então ao Luiz Carlos que ia voltar. Aí ele resolveu ir também. Eu, evidentemente, que lutei ali no Cruzeiro para me credenciar como correspondente, né, da revista na Europa, né? Seria uma maneira de poder estar lá acompanhando a Lucy, vigiando a Lucy, né, de olho aberto, porque tinham muitos pretendentes, né? Então, eu fiquei lá como correspondente. E aí depois chegou a Copa do Mundo de 54 na Suíça, né? E aí nós fomos juntos para assistir a Copa do Mundo e casamos lá mesmo, lá em Paris, né? Na igreja da cidade universitária. Depois voltamos no fim do ano de 54, né? Aí nós voltamos para fixar nossa vida aqui no Rio de Janeiro. Essa sua experiência na Europa mudou a sua forma de ver o jornalismo? A experiência vivida na Europa foi muito rica e decisiva na mudança da nossa vida, né? A Lucy, por exemplo, ela
sempre foi uma pessoa muito interessada nas artes em geral, né? Piano, literatura, em Artes teatro. plásticas, teatro. A nossa rotina era frequentar os museus, ver as exposições, eventualmente aqui e ali uma cobertura de desfile de moda dos grandes costureiros, né? Teatro, muito teatro, né? E a Lucy já falava francês muito bem, desde do colégio dela. Desde o colégio. Mas eu, por exemplo, fui para lá e não dizia nem bonjour em francês, né? E terminei falando correntemente, só vendo teatro e cinema. E a convivência no dia a dia. E aquilo também, ao mesmo tempo, foi servindo de... Para mim, era como se eu estivesse fazendo um doutorado, né? Porque eu estava tomando conhecimento de um outro mundo, de uma outra cultura, né? E inicialmente ia fazer um curso de cinema e não fiz, porque era muito teórico, né? Aí passei a frequentar os estúdios e também namorando muito, né? Aproveitando sempre as nossas noites e tal, que eram dedicadas ao nosso namoro, né? E como o cinema entrou na vida de vocês? O cinema... Como o cinema entrou? Bem, eu já gostava de cinema, né? Eu sou mineira e vizinho à minha casa tinha o Cinema Rex, que eu frequentava. Naquela época era o quê? Em Araguari, Minas. Naquela época eram os seriados de Flash Gordon, aquelas coisas assim, né? Eu gostava muito, sempre gostei de cinema, né? E o cinema entrou na vida do Luiz Carlos, eu acredito que naturalmente, que ele era jornalista, fotógrafo, né? E nós frequentamos muito a Cinemateca também, em Paris, e tínhamos muitos amigos cineastas lá também. Então, foi vindo naturalmente, eu diria isso, né? E mais tarde, depois, quando eu me dei conta que eu tinha bom gosto, sensibilidade para a música e tudo, mas que eu não tinha boas mãos. Então... Boas mãos para tocar. Sim, para tocar piano, que era o que eu fazia, né? Comecei a tocar piano, comecei a estudar, eu tinha 4 anos. Então, era uma paixão a música, né? Mas eu sou perfeccionista também, então se eu não podia ser uma boa pianista, né? De primeiríssima, vou para o cinema. Aí adotei o cinema, que eu gosto imensamente, né? E até hoje estamos aí juntos, né? O cinema, como a Lucy disse, é meio uma consequência natural de uma vida de repórter e fotógrafo, porque depois eu me transformei também em fotógrafo, né? E nossos companheiros do Cruzeiro, o Zé Medeiro, o Flávio Dan, Indalécio, todos nós tínhamos um namoro com o cinema, né? A gente, às vezes, aproveitava as horas de folga lá no Cruzeiro para fazer documentário ali pelo Morro da Saúde, ali pela zona da Central do Brasil. A gente tinha esse hobby de fazer documentáriozinhos, filmes, né? E uma câmera 16mm, um negócio. E depois, em Paris, né, eu frequentei muito estúdio de cinema para fazer reportagens para o Cruzeiro, né? Na época, o cinema francês estava um pouco no entre-safra, né? Tinha acabado aquela geração de ouro do Carnet, enfim, o cinema clássico francês, e ainda não tinha surgido a Nouvelle Vague, né? Então... Estava surgindo a Nouvelle Vague. Estava início dos anos 50. E aí eu ia muito aos estúdios para fotografar, fazer reportagem, estava surgindo uma nova onda de atores jovens, né? A própria Brigitte Bardot e outras mais. E essa frequência ali nos cinemas
nos estúdios, né, me deu aquela base para poder... Foi melhor do que ter feito um curso teórico, né? E quando eu cheguei no Brasil, continuei com a atividade de repórter, tudo até os anos 60, né? Que quando conheci o Glauber, Nelson Pereira. Nelson Pereira, e com conhecimento com eles, eles me atraíram para o cinema, eles me conquistaram para o cinema, né? Para fazer fotografia do Vidas Secas, né? Depois para fazer roteiro do Assalto ao Trem Pagador. Então, aí isso tudo me empurrou cada vez mais para o cinema, ao ponto de eu chegar lá para as tantas, larguei minha carreira no Cruzeiro, né? Podia ter continuado minha vida de jornalista, ter ido para a televisão, mas preferi embarcar na aventura do cinema brasileiro. Qual era ali a parte do fotógrafo, a sua parte e a parte do diretor? Vocês conversavam? Como foi isso? Como foi essa criação? O cinema brasileiro tinha uma fotografia muito copiada do cinema estrangeiro, sobretudo do cinema mexicano, que tinha um fotógrafo extraordinário chamado Emílio Figueroa, né? E que era uma fotografia muito artificial. A fotografia de cinema era uma fotografia muito artificial. Isso para o cinema até os anos 40, 50. A partir dos anos 60, o cinema ficou uma coisa mais realista, procurando as temáticas mais realistas e tal. Eram ficcionais, porém não muito, né? Sempre baseado... Isso já no pós-guerra. Já justificava isso. Então, aquela fotografia de Hollywood, a fotografia do Emílio Figueroa, era inadequada para um cinema tipo Nouvelle Vague ou tipo neorrealismo italiano. Neorrealismo italiano. Então, quando eu fui fazer Vidas Secas, por convite do Nelson e por sugestão do Glauber mesmo, eu não sabia nada de fotografia de cinema. E aí eu disse que eu só sei fotografar com luz existente, não gosto de luz artificial, né? E eles disseram, é isso mesmo que nós queremos. Então eu fui fazer as fotografias do Vidas Secas e depois do Terra em Transe com o Glauber, né? Foram as duas fotografias de cinema, mas com isso, de uma certa maneira, eu consegui, com isso, introduzir um novo estilo de fotografia para o cinema, sobretudo para os filmes do cinema novo, né? Então, eu tenho muita honra e muito orgulho de ter contribuído para essa mudança estética no cinema, né, brasileiro, de se adotar um padrão de fotografia mais realista e, enfim, desprovida de artificialismos, né, de super equipamentos, que ao mesmo tempo era também uma coisa ligada à economia do cinema brasileiro. É um cinema que não tinha muitos recursos. E você, para fazer um parque de luz na época não tinha esse tipo de aparelho, eram todos grandes refletores, pesadíssimos, arcos voltaicos, né? Era uma coisa, uma produção mesmo exigia 2 caminhões cheios de refletores, né? E às vezes refletor para iluminar a luz do dia. Com esse sol todo que tem aí, né? Estava lá, o centro botava para eliminar sombras e tal. E eu falei, não, a sombra faz parte do negócio, é o contraste. Isso foi muito, para mim, foi muito gratificante, né? Poder ter contribuído com isso. Durante décadas, o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos foi campeão de bilheteria. Atraiu quase 10 milhões de pessoas na época. Como vocês veem o mercado brasileiro atualmente e esse crescimento das comédias? Olha, primeiro uma correção. O Dona Flor ainda é o campeão de bilheteria. Eu não estou muito ligando para essa competição. Nem nunca quis contestar nem esclarecer, porque eu acho
o negócio do Tropa de Elite, uma coisa extraordinária, né? Mas o Dona Flor não fez 10 milhões, o Dona Flor fez, na verdade, 12 milhões de espectadores. Na época, o filme que mais tinha feito bilheteria no Brasil era o Tubarão e o Exorcista, primeiro Exorcista, que fizeram cerca de 9, 10 milhões. O Dona Flor fez 12 milhões, porque fez 10,5 no lançamento e um ano depois ele fez mais 2 milhões. Né? E, então, num relançamento. Teve um relançamento. Num relançamento. Então, agora, isso se deveu a quê? Se deveu ao fato que a Lucy, quando entrou, depois de criar, de ter os filhos que tinha que ter, né? O Fábio, Os a filhos Paula, que tinha que ter. e a Paula, né? Ela começou, já tinha deixado de lado o piano, que eu acho que não devia ter deixado, não, porque, apesar dela dizer que não tinha mãos boas, nunca mas deixei, sempre tocou de fato, muito bem, piano. que é perfeccionista. Né? E o perfeccionismo faz a pessoa ter uma autocrítica muito grande. Mas aí ela dirigiu esse perfeccionismo para o cinema. E o cinema brasileiro, até ali, aquele mesmo, Tati, que foi o filme de estreia do Bruno, depois Estrela Sobe, era um cinema que a gente fazia mais em cima da ideia. Né? O roteiro era uma coisa muito pouco trabalhada. Né? Alguns diretores tinham mais aquele negócio de trabalhar mais, sobretudo no ambiente do cinema novo, o roteiro era uma coisa praticamente uma coisa assim indicativa, e a criatividade ficava para a hora. Mas a Lucy conseguiu, né, fazer com que... E o roteiro de Dona Flor foi exatamente, né, o primeiro grande roteiro realmente trabalhado a fundo. Né? Era uma adaptação. Era uma adaptação dificílima, porque você tinha Nossa Senhora, você tinha um passado, um presente e tinha um futuro. Né? Era uma adaptação literária muito difícil de ser feita, mas eu acho que foi muito bem conseguida com o Leopoldo Serran e o Eduardo Coutinho. Né? Os dois trabalharam. O Eduardo Coutinho mais em estrutura e o Leopoldo trabalhava cada cena, cada sequência, e o interior de cada sequência. Né? Mesmo antes disso, eu já estava me dedicando ao cinema. Né? O Bruno começou a fazer cinema, ele tinha 10 anos. O Bruno é de 55, quer dizer, eu e mamãe produzimos os filmes do Bruno. Ele fez 12 curtas. Depois eu me profissionalizei num filme do Cacá Diegues, que foi Os Herdeiros, que eu fiz assistência de cenografia com Luiz Carlos Ripper. Esse foi o meu primeiro filme profissional. E daí por diante, eu produzi o Tati, do Bruno, fui coprodutora do filme do Nelson, o Como Era Gostoso Meu Francês, isso já anos 70. E aí estávamos realmente profissionalizados, né, Luiz Carlos? Você se profissionalizou nos anos 60 ainda. Produziu o Vidas Secas em 63. Nessa ocasião, eu morava numa casa na rua 19 de Fevereiro, uma casa que datava das missões francesas, muito bonita, de 1800 ainda, com vidros bisotês, e tinha um quintal muito grande, com um pomar, com um jardim, que eu não queria que os meus filhos fossem para a pracinha com babá. Então, eles foram criados soltos, Bruno, Fábio e Paula. Né? No nosso quintal tinha abacateiro, caramboleira, parreira, né? Ainda tínhamos, no fundo da casa, um pavilhão.
onde acabou ficando a primeira moviola Steinbeck. Beckstein, não piano. Era uma revolução tecnológica. Então, isso ficou lá no nosso pavilhão. Então, o cinema novo... entrou pela casa. Estava dentro de casa, né? Pela casa dentro. Então, e desde então, passava todo mundo ali. Rui Guerra montou o filme lá, Leon, Jabor, que mais? Nelson, Glauber. Então, e aí os filhos naturalmente entraram para o cinema, né? Não tinha outra saída, né? Não tinha outra saída. O Fábio ainda pensou em ser fazendeiro, porque meus pais eram fazendeiros. Papai era cardiologista, mas fazendeiro de café e de gado também. Então, Fábio pensou em ser um fazendeiro. Agricultor, ele tentou fugir do veneno cinematográfico, mas não conseguiu. E como é trabalhar em família? Trabalhar em família é bastante complicado, né? Bastante complicado, mas é enriquecedor também, eu acho. E ao mesmo tempo que... E apaixonante também, né? Tem horas que é bem difícil. Mas eu acho que a gente tem um currículo bastante apreciável, né? De bastante sucesso. A gente não fez só os filmes da família, nós fizemos filmes dos principais diretores brasileiros, como fizemos muitas adaptações cinematográficas, muitas adaptações literárias para cinema. A gente tem um catálogo de adaptações, eu não saberia dizer quantos, mas inúmeros, né? Trabalhamos com os principais atores brasileiros, todos eles. Trabalhamos com os principais músicos para as nossas trilhas sonoras. Quer dizer, nessa trajetória, né, a gente mexeu com muita coisa, né? Porque tinha um trabalho de fazer os filmes, né? De organizar as produções. Depois tinha o trabalho de fazer a comercialização também, porque nós criamos uma distribuidora do Cinema Novo, que era de filme, né? E tinha o trabalho político também, de fazer, né, os lobbies políticos na Câmara de Deputados, em Brasília, no Senado, junto ao Poder Executivo, junto também aos governos estaduais, municipais. Na época, o Rio de Janeiro tinha uma comissão que chamava Comissão de Auxílio ao Cinema. A indústria, CAIC. Comissão de Auxílio, né? À Indústria Cinematográfica. Era no governo Carlos Lacerda, e de lutar pelas políticas, né? Até hoje, né? Até hoje a gente tem agendas políticas, né? Que o cinema, em toda parte do mundo, inclusive nos Estados Unidos, o cinema está muito próximo do ambiente político, né? Tanto que a sede da Motion Picture Association, que é uma associação dos produtores americanos, a sede dela foi muito tempo dentro da Casa Branca. Tinha uma sala onde o presidente da Associação dos Produtores Americanos ficava lá na presidência da República, porque o cinema é e será sempre, né, essa ponta de lança, né, da cultura do seu país. Da expressão dos países, né? O cinema americano penetrou no mundo inteiro e deixou até hoje, né, as populações, e cada vez aumenta, porque a televisão também hoje é uma divulgadora de, vamos dizer, mais de 35% da programação das televisões é cinema, né? Então, o cinema tem esse lado político muito forte, porque ele é uma coisa estratégica. Como você bem colocou, o cinema está muito ligado à política, né? Tanto no investimento nos filmes, que é um mercado extremamente dependente dos investimentos
públicos, como também, por exemplo, no número de salas, para aumentar o número de espectadores e até no preço do ingresso. Como é que você acha que um sucesso como, por exemplo, Dona Flor e seus dois maridos, hoje poderia ser repetido? Eu vou te mostrar aqui um dado que não é meu, não, é da Rio Film. Da Rio Film é uma companhia da Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse filme, Meu Passado Me Condena, a produção custou 8 milhões e 100 para fazer e depois comercializar. Mais de 10 milhões foram pagos de impostos ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal. E aí ainda falam que o cinema é subsidiado, que o cinema vive nas costas da renúncia fiscal, né? Não é verdade, está aqui. Isso aqui, e empregou aqui diretamente cerca de 100 pessoas, cada filme emprega 100 pessoas diretamente e mais de 200 pessoas indiretamente. Então, é uma indústria de produção, né, que talvez, de todas as atividades produtivas e industriais do Brasil, a que paga mais imposto e que paga mais salários e que gera mais emprego. E não capitaliza as empresas. Por isso as empresas de cinema não têm autonomia, porque não se capitalizam. Porque o dinheiro fica no meio do caminho, com o exibidor, com o distribuidor. De cada ingresso que você paga caríssimo na porta do cinema, que o preço de cinema no Brasil é um preço quase igual ao da Europa e dos Estados Unidos, quando o salário aqui não chega nem aos pés. Né? Mais caro em alguns cinemas até, né? Aqui você tem um ingresso que custa R$20 ou R$30, esse ingresso vai chegar na mão do produtor, 12% do ingresso fica com o produtor. Ou seja, 88% do ingresso vai para a mão de outros. Aquele que fez o produto, né, que gerou emprego, que pagou imposto, ficou com 12%. Não vai capitalizar nunca, criar empresas saudáveis. Não tem. Vai viver sempre dependendo de cada filme que começa. Então, isso aqui, por exemplo, é uma das coisas que nós vamos procurar. 2 milhões e 900 na imposto municipal, nós vamos reivindicar que isso aqui... Agora, cada filme que se roda no Rio de Janeiro, ele circula, por exemplo, a Lucia acabou de produzir um filme e lançou Flores Raras, que era um filme produzido aqui na Serra do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, mostrando uma realidade do Estado, paisagística, cultural, mobiliários, jardins, mostrando uma coisa muito atrativa, tanto que chamou a atenção nos Estados Unidos, de várias revistas especializadas em arte, decoração, esse negócio todo, em jardinagem, né? Mostrando a paisagem da Baía de Guanabara, e circulou nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, acabou de ser lançado na Alemanha, na Inglaterra, levando, como outros filmes que nós fizemos aqui, Menino do Rio, Bossa Nova, que foram exibidos, só o Bossa Nova foi exibido em mais de 600 cidades americanas. Quanto vale isso de propaganda turística? Nós tínhamos que ser isentos desses impostos. Isso é uma indústria nos Estados Unidos, o cinema é absolutamente desonerado. Por quê? Porque ele traz muito benefício de volta. Sim, porque ele vende tudo. Ele vende a paisagem, ele vende a moda, ele vende a música, ele vende a comida, ele vende tudo. Então, quer dizer, essa consciência os americanos têm e sempre tiveram, né? Porque não é à toa que a Blue Jeans está aí, o McDonald's está aí, e tudo mais americano que está criando por aí. obesidade e ainda
Pois né? criando obesidade, tudo mais. Mas eu estava falando com você, por exemplo, dos nossos filmes, que são que vêm de adaptações literárias, que usam todos os nossos músicos, os nossos diretores e tudo mais, né? Eu tive um problema com a nossa Câmara de Vereadores, né? Eu pleiteei construir, essa casa é nossa, é a sede da Hélice Barreto. Eu pleiteei construir aqui, é uma casa preservada, quer dizer, eu só tenho que guardar a fachada e eu posso construir no fundo até onde não apareça, do outro lado da rua. Eu poderia construir 4 andares aqui, mas só são permitidos 3. Eles permitem 5, eu não devia falar isso, mas vou falar. Eles permitem 5 para os cultos evangélicos, aqui em Botafogo. E não me permitem fazer 4 andares. Para um centro cultural. Para um centro cultural, quer dizer, a Hélice Barreto completou 50 anos de produção. Ela existe desde 1962. A gente tem um acervo de figurino de 80 filmes. Nós temos mobiliário, nós temos, como é que eu diria, objetos de cena, né? Temos guarda-roupa, figurino, tudo isso, quer dizer, além dos roteiros de todos os filmes, né? Com suas fotografias de cena, de estilo, e teríamos, evidentemente, DVDs dos filmes que seriam exibidos, porque nesse plano é um plano do Hélio Pellegrino. Essa casa foi reformada pelo Hélio Pellegrino, o arquiteto. Então, teríamos o plano também de uma pequena sala de projeção. Botafogo é o maior centro de colégios do Rio de Janeiro. Está tudo concentrado aqui. Agora, a visitação a isso seria de graça. Tudo isso foi dito. O nosso querido Washington, do Patrimônio Histórico, Fajardo, né? Apoiou. Ele foi à Câmara me apoiar. Ele dizia que tinha todo o apoio do patrimônio para ir a 4. Eu vou entrar com esse projeto de novo. E eu espero, porque eu sou muito tenaz e muito persistente, eu quero ver se eles estarão um pouco mais esclarecidos, porque o que nós temos para mostrar não dá em 3 andares. Isso foi estudado amplamente. Você já me ajudou? Quer dizer, a gente querendo oferecer isso de graça. Isso serve para pesquisa. Claro! Né? Pesquisa mesmo extra cinematográfica, porque os nossos filmes, muitos deles têm relação com a história não só da cidade, como do país. Na opinião de vocês, qual deve ser o papel do poder público? Ele deve fomentar projetos que ainda não têm espaço no mercado, ou ele deve investir naqueles que têm o maior número tem uma possibilidade de atrair maior número de espectadores? Bom, em primeiro lugar, né, é preciso que fique claro que o cinema é uma indústria, tá certo? Então, sendo uma indústria, ele tem que ser... Todas as indústrias cinematográficas no mundo são incentivadas, menos a americana, porque é o cinema hegemônico que domina o mercado todo. Quando eu falo disso, eu falo da Austrália, Nova Zelândia, a França, a Itália, a Espanha, a Inglaterra, México, bom, aí a América Latina toda, né? Então, eu acho que você tem que ter, sim, os chamados filmes de autor e tal, você tem que ter, mas você tem que ter o seu mercado. Então, você tem que ter uma produção forte para você conquistar primeiro o seu mercado, né? Então, não pode ser como foi há alguns anos atrás, logo no início do governo Lula, em que você primeiro começou com aquela história de que tinha que produzir filme do Brasil inteiro, do Amazonas, do Nordeste, não sei mais da onde, não sei mais da onde. Bom, nos Estados Unidos se produz filme
numa cidade, num estado, num morro, que é Hollywood, o morro. Entende? Só que no Brasil, né, com o PT, e olha que eu sou PT, é que se inventou essa história de que tinha que se produzir no Brasil inteiro. Evidentemente, então, vieram um número de filmes que não encontraram lugar nenhum para ser exibido, essa que é a verdade. Então, a queda de público para o cinema brasileiro foi enorme. Então, eu sou a favor que você tenha o seu mercado, que você produza para conquistar o seu mercado e que você tenha um guichê menor no Ministério da Cultura, né, que é a Secretaria do Audiovisual, para produzir os filmes de baixo orçamento e primeiros filmes, né, e filmes de pesquisa de linguagem. E você, Barreto, como é que você analisa esse mercado atual do cinema e principalmente esse boom das comédias? O mercado atual, né, é um mercado muito maior do que o que se poderia considerar há 20, 30 anos atrás, né? Os segmentos, hoje um filme, ele é explorado em, no mínimo, 5 janelas diferentes: sala de cinema, televisão, assinatura, pay TV, né? Pay-per-view, né? Esse negócio aí de VOD, Video on Demand. Né? Enfim, você tem videocassete, né? O videocassete não, DVD, né? Então, você tem, cada vez tem mais janelas. Agora já está em celular também, né? Você vai poder ver filme no celular. Né? Internet. Internet. Não, sem número. Né? Então, você tem uma possibilidade de mercado muito grande. Só que esse mercado, todas essas janelas, elas são dominadas por uma única fonte de produção. Não é culpa deles, né? A fonte de produção é Hollywood, que abastece 90% dessas janelas. Né? Por quê? Porque existe, e sempre existiu nos Estados Unidos, uma política de produção. Né? Você tem um sistema de produção que a gente diz que o cinema distribuição que o cinema poderoso. Americano não é subsidiado. Não, o cinema americano é subsidiado, sim. Entendeu? Porque a série de vantagens que os filmes americanos têm de isenção, desoneração de impostos, né? É muito grande. E a repartição da receita dessas janelas é toda favorável ao produtor. Aqui, enquanto a gente fica com 12% do preço do ingresso de uma sala de cinema, nos Estados Unidos o produtor fica com 66% do preço do ingresso. Então, aí está uma diferença. Né? Então, nós não temos. Por quê? Porque quando o cara exibe um filme lá nos Estados Unidos, o filme já chega aqui amortizado. Então, ele já pode negociar aqui por um sistema de participação de renda muito mais abaixo do que ele faz nos Estados Unidos. Exatamente. E ele está protegido por uma legislação internacional que se chama exceção cultural. A exceção cultural quer dizer que os produtos culturais, livros, cinema, tudo que for disco, tudo, esses não são sujeitos a regras comerciais. Né? Mas, no entanto, ele tem um comércio. É uma contradição muito grande. E os países entram nessa. O Brasil, ingenuamente, né, respeita essa exceção cultural. E as medidas de proteção ao mercado para o produtor brasileiro são muito frágeis. Né? Elas já foram boas nos anos 60 e 70. Hoje em dia, como o cinema está nas mãos, pelo menos do ponto de vista da organização institucional dos governos, o cinema está na mão de pessoas que nunca mexeram com
mercado, que não tem planejamento econômico para atividade. A atividade é feita de uma maneira voluntarista, né? Sem ouvir a classe. E sem planejamento. Não se pode fazer uma indústria sem planejamento de investimento, planejar os investimentos em diferentes setores. Você planeja a produção, mas você não planeja a formação de mão de obra. Como é que é isso? Você hoje em dia, com o mercado aumentou, você tem que produzir para a televisão, porque abriu uma cota na televisão, então todo mundo está fazendo filme para televisão, todo mundo está fazendo filme para cinema, e não tem mão de obra especializada, né? Você procura hoje uma equipe, então esse ano, com o negócio de eleição, que está todo mundo fazendo campanha, né? Você não encontra, vai atrás de um diretor de fotografia, não tem, vai um cameraman, não tem, né? Tá tudo, e aí os preços vão aumentando. Hoje em dia nós temos um nível de salário no cinema brasileiro que é o dobro ou o triplo do que da Argentina, do México, né? Fazer um filme no México é mais barato, no Chile, Portugal, na Argentina, na Espanha. O Cacá Diego está indo filmar em Portugal porque é mais fácil, é mais barato filmar em Portugal do que aqui. Entendeu? Por quê? Porque não tem um planejamento de destinar recursos para as escolas de cinema, formação de mão de obra, né, fazer convênios com o SESI, né, que é o Serviço Social da Indústria em geral, né, ao qual nós somos filiados, o setor cinema, mas nós não temos convênio com o SESI, né? Então, o cinema passou, a própria sala de cinema, hoje você vai a um cinema, a imagem está fora de foco, está cortando a cabeça, o som está distorcido. Por quê? Porque mudou do analógico para o digital e não se criou preparação, qualificação de mão de obra para lidar com o novo sistema, né? Quer dizer, isso é muito dramático, né? Porque o cara só pensa lá em abrir um edital. Não se faz indústria com edital. Você já imaginou se a indústria siderúrgica brasileira, a Embraer, a aviação, a indústria automobilística fosse funcionar com edital? Edital é negócio para fazer encomenda de obra pública, não para você produzir conteúdo para televisão, conteúdo para internet, conteúdo para o cinema. Cada projeto tem uma papelada burocrática que leva 6 meses para tramitar, já era. Isso não está tudo fora dos eixos. E o Rio de Janeiro é muito prejudicado por isso, porque aqui está concentrada a maior parte da indústria audiovisual do Brasil. Né? Aqui é a capital, realmente não é só a capital cultural do Brasil, não. É a capital do audiovisual da América Latina, é o Rio de Janeiro. E nós estamos carentes de infraestrutura técnica, não tem infraestrutura. Vai alugar a câmara. Uma câmara para você alugar hoje em dia, você fica na fila de espera. Agora, a televisão não espera, a televisão tem uma grade. E aí você cria uma lei que obriga a televisão a exibir uma cota de filme. E você não abastece essa televisão. A única coisa que está funcionando no Rio de Janeiro e no Brasil é a Rio Filme, que é uma empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Funciona por quê? Porque desburocratizou, porque entrou numa coisa profissional, largou o amadorismo de lado. Até 2, 3 anos atrás, antes da gestão do Sérgio Saleitão, era igualzinho a Ancine, cheia de burocracia, cheia de empecilhos, né? Hoje em dia é uma empresa... É uma estrutura enxuta e com o Sérgio em cima, que é um cara dinâmico, sabe? É outra coisa. O Brasil é um país cheio de atração e de o charme baiano, o charme não sei o quê, o charme nordestino, mas o Rio de Janeiro é o charme especial. Ela é a estrela da companhia. O Rio de Janeiro é a estrela do Rio de Janeiro. No centro
nos confins da Patagônia, nos confins do Polo Norte, o sujeito sabe do Rio de Janeiro, né? Pão de Açúcar, o Corcovado, não sei o quê. Então, esta cidade, ela vive de imagem. Não é à toa que a primeira cena de cinema que foi rodada no Brasil foi na Baía de Guanabara, né? Foi a primeira cena, né? Um ano depois do cinema ter sido inventado pelos irmãos Lumière, se filmou aqui no Rio de Janeiro. Um ano depois estava filmando aqui. Nasceu o cinema e a primeira projeção cinematográfica do Brasil foi no Rio de Janeiro. Então, essa é a cidade do cinema. Vocês tiveram 2 filmes indicados ao Oscar. Vocês acham que o cinema brasileiro tem chance de concorrer ao Oscar? Pois o cinema argentino já chegou lá, né? É claro que tem. Tem a menor dúvida que tem. É porque não aconteceu. Não tem que ter explicação para isso, está entendendo? Porque é uma coisa do momento, do número de filmes que se apresenta, não é nem qualidade, é assunto, porque cinema é uma coisa muito ingrata. Você tem que fazer um bom filme e esse filme tem que chegar ao mercado na hora que o mercado quer ver esse filme. Você está entendendo? Então é uma dupla a responsabilidade. O filme pode ser ótimo, mas naquele momento o mercado não está querendo ver aquilo, entendeu? Então isso não quer dizer nada. Nós temos filmes excelentes e que essa questão do Oscar também é super valorizada, gente. Vocês que trabalham em família, como é que vocês escolhem os projetos que vocês vão fazer? Tem muita discussão? Não, Luiz Carlos traz projetos, Bruno traz, Fábio trazia, a Paula traz os dela, eu trago os meus, e a gente conversa e vê quais os que seriam mais oportunos para aquele momento. Em geral, é assim que acontece. Bom, Lucy, você acabou de falar do Fábio, que sofreu um acidente em 2009 e está em recuperação. Como é que vocês lidam com isso? Ele deixou algum projeto inacabado que vocês querem fazer ou estão aguardando por ele? O Fábio era porque ele não está podendo se expressar nesse momento, mas ele está seguindo com um tratamento rigoroso. Agora nós estamos ainda muito mais esperançados, porque a esperança eu sempre tive, eu sou religiosa, sou católica, tenho certeza que o Fábio vai voltar e vai voltar a se expressar. Ele está em consciência mínima, flutuante. Muito bem, então a gente tem seguido diversas ideias que ele tinha de programas para televisão e terminamos um filme agora que era uma ideia dele, que é o Rondon, e é para cinema e para televisão, e estamos levando adiante algumas ideias para televisão. Enfim, Fábio é muito dinâmico, tinha muitas ideias, muita coisa está sendo desenvolvida ainda, né, Luiz Carlos, dele. Bom, para finalizar, qual a análise que vocês fazem da trajetória de vocês até aqui e desse encontro? Eu costumo dizer que é uma aliança da imagem com o som, né? O Luiz Carlos é mais visual. Eu sou mais sonora, é música para mim, que eu valorizo muito, e o som, né? O som direto, por exemplo, foi alguma coisa que foi trazido para o Rio pela Alice Barreto. O Luiz Carlos fez questão de trazer uma câmera de última geração, com as lentes, as melhores e as mais modernas daquela época, né? E eu fiz questão de trazer o som direto, com técnico francês, com uma editora francesa, editora de som. Isso não existia aqui. E o filme que primeiro utilizou isso foi O Amor Bandido, do Bruno. Então, eu acho que a nossa trajetória é uma trajetória que eu diria de muito amor, não só um para o outro, como também ao cinema. Ao cinema, ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Isso. Né? Porque o que acontece é o seguinte, o cinema é, na verdade, o grande vetor
da humanidade, né? Você vê, não sei se você tem conhecimento de um filme chamado Copa do Mundo, que é a história de um grupo de budistas lá no Himalaia, sei lá onde. Não, né? Nepal. Não, no Nepal, né? Que queria ver uma final da Copa do Mundo, que o Brasil jogava, porque eles eram vidrados na seleção brasileira. E eles não tinham aparelho de televisão no chamado, enfim, no retiro deles. E aí eles vão procurar em todas as localidades daquela montanha para encontrar uma televisão onde eles pudessem ver o jogo final. Isso foi feito um filme por um diretor, não sei se era indiano, hindu. Acho que sim, acho que sim. Esse diretor vai chegar aqui, ele vai vir a Copa aqui. E é um filme lindíssimo, né? Hoje, o cinema é uma coisa que está voltando ao seu berço, o seu segundo berço, porque o primeiro berço do cinema foi a França e depois foi o primeiro grande estúdio de cinema no mundo foi na Índia, né? Então, o Oriente hoje, Coreia, né, a Índia já é o maior produtor de cinema no mundo desde Sempre muito foi, tempo. Hoje, você tem a China, que está investindo pesadamente na produção de cinema e desenho animado, e desenvolvendo enormemente seu mercado de entretenimento. E o Brasil, isso é um relatório econômico da Pricewaterhouse, o Brasil e a China são os dois líderes do crescimento do entretenimento no mundo. O setor, hoje em dia, isso é uma linguagem um pouco de economista, mas nenhum país, nenhum setor da economia mundial teve crescimento acima de 4% ao ano. O setor de entretenimento na China cresceu a 12 pontos por ano. Está crescendo 12. No Brasil, 8,7%. O Brasil há muito tempo que está crescendo 2% ao ano. O setor de entretenimento está 8,7%. Isso aí, né, não é percebido. Ninguém percebe, né, o vigor desse setor, né? E é um setor que é muito mais importante você desenvolver uma indústria audiovisual do que desenvolver uma indústria automobilística. Uma indústria automobilística que vai engarrafar o trânsito, que vai gastar combustível. Pelo menos agora, poluir, né, que já engarrafou, né, tudo. Que vai poluir, né? E essa indústria, né, que é absolutamente limpa, né? Ela limpa do ponto de vista, vamos dizer, ecológico e espiritual, né? Então, isso aqui é tratado no Brasil assim, como uma coisa engraçada, lá os artistas, não tem nada disso. Artista, tudo bem, é artista, mas é artista que produz, né, que tem uma vida produtiva e que leva essa produção a mudar a vida de pessoas. Né? Quantas pessoas veem um filme e mudam sua vida por causa daquele filme que viu? Né? Para o bem e para o mal. Também tem isso, não tem problema. Então, eu só queria, como palavra final, deixar aqui, senhores vereadores, Poder Legislativo do Rio de Janeiro tem que encarar a indústria audiovisual como a principal atividade dessa cidade. Principal. Não tem nada mais importante do que esta indústria. É só ir lá nos estúdios das televisões, da Globo, da Record, que tem tudo aí na Barra, entendeu? E ver a quantidade de costureiras, a quantidade de alfaiates, a quantidade de eletricistas, né, de empregos que são gerados ali, numa atividade absolutamente limpa, né?
Enquanto isso, o nego fica pensando aí em refinaria de petróleo, né? E não se apercebe de que nós temos uma riqueza maior do que o pré-sal na mão. A cidade do Rio de Janeiro tem uma grande riqueza. Isso aqui podia atrair... Quem é que não quer no mundo filmar no Rio de Janeiro? É verdade. Verdade. Muito obrigada. Nada, foi um prazer. Nós é que agradecemos.